E a princípio, eu tinha pensado em fazer um panorama apenas do Novo Testamento. Depois eu fiz logo uma pré-visualização da Bíblia toda. Mas eu decidi realmente fazer apenas o Novo Testamento. Por quê? Para fazer um panorama do Velho Testamento com o Novo Testamento, a gente gasta mais de um ano. Mais de um ano para fazer só o panorama. E eu quero fazer apenas o Novo Testamento porque a gente vai seguir uma outra programação daqui a alguns meses, então é preciso concluir essa parte do Novo Testamento, ou essa parte do panorama do Novo. E aí já serve digamos que de uma visualização, de um entendimento para todos que quiserem estudar os demais livros do Velho Testamento, vai poder fazer isso. Então, para a gente entrar no livro de Mateus, eu preciso fazer um comentário que antecede Mateus. Mateus é um livro escrito para narrar a vida de Jesus, ou durante o ministério de Jesus, a vida de Jesus, que é considerado o Novo Testamento, que é o período do ano zero a seguir, porque o ano zero marcou o nascimento de Jesus, marcou o ano zero. Assim, é um calendário gregoriano que entendeu que começou uma nova história e narrou tudo de novo, recomeçando o processo. Pois bem, e se falando aqui de uma breve visualização, um entendimento do período que antecede o Novo Testamento, que é Jesus, então tem um período chamado interbíblico, e é um período de 400 anos, ou basicamente quase 430, mas 400 anos de história, que não houve uma manifestação direta de Deus na Terra. Deus sempre falava no Velho Testamento através de várias pessoas, como os profetas, né? Eliseu, Elias, Jeremias, Zacarias, Micaías, e por aí vai. Muitos profetas foram usados por Deus no Velho Testamento, como também havia os reis no Velho Testamento. Mas todo esse período que Deus tinha a lei regendo o povo de Israel, quando chegou no ano 400 antes de Cristo, então parou uma intervenção direta de Deus. O que ficou foi os 5 livros do Velho Testamento e também os livros históricos e os livros que nós conhecemos como Velho Testamento já estavam escritos. Então esse era o parâmetro para que todo o povo de Israel seguisse a vida desde 400 anos antes de Cristo, ou seja, desde que concluiu o ministério de Esdras. Foi o último livro a ser escrito, o livro de Esdras. Desde que terminou Esdras, então começou um período de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, 400 anos sem que Deus aparecesse na terra ou entrasse na vida de um profeta para trazer uma mensagem profética ou um alerta para o povo. Deus não interviu por 400 anos. Por isso é chamado de período interbíblico. Pois bem, como eu estava passando aqui para os irmãos, então quero contar apenas pouquíssimos detalhes, de tantos detalhes que existiram, de tantos fatos na história, algumas coisas apenas desse período interbíblico. Porque esse período interbíblico, que foi a partir de 400 anos antes de Cristo, foi um período que basicamente quem dominou a terra foi os gregos, principalmente através de Alexandre o Grande. E ele tinha muita gente também no governo dele, quer dizer, que fazia parte da Grécia, da grande Grécia, que governou o mundo. Inclusive, a pessoa mais conhecida é Sócrates, que era um estudioso, alguém que realmente ficou com a fama até hoje, todo mundo fala em Sócrates. Pois bem, esse período, chamado de período interbíblico, ou que antecede a vinda do Senhor Jesus, ele foi um período em que o Alexandre, chamado Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, ele era comandante do exército em que dominou a terra na sua época. E é claro que esse mesmo período também vivia Aristóteles, por exemplo, que é conhecido no mundo todo, não tem um país, não tem um lugar que você vai estudar e não estuda Aristóteles. Também fazia parte desse período, ou seja, era um período que também houve muito crescimento, muito conhecimento, principalmente em termos de conhecimento linguístico ou de conhecimento de cultura linguística. Esse foi um fundamento importante na sua época.
E é claro que Alexandre conquistou os povos, conquistou as religiões, conquistou uma imensidade de coisas, as cidades, ele conquistou muito através da guerra. Alexandre o Grande conquistou o mundo nessa época, e ele governou, na verdade, a Grécia, a partir de Alexandre, governou a terra desde nesse período, um pouco anos antes, 476 anos antes de Cristo, até o ano 146 anos antes de Cristo. Então, esse período foi governado por volta de 300 anos, mais ou menos, 300 e poucos anos, governado pela Grécia, e logo em seguida veio o governo romano. Tá? Eu falo a respeito de mundo, de forma geral, de liderança. Pois bem, então o Império governou precisamente nesse período, 331, mais assim, conciso, porque no período que antecede, eles começaram a governar aqui, mas havia outros governantes em outras regiões, e que eles foram tomando conta, dominando, vencendo as guerras, e passou a dominar sozinho. E depois, é claro que Roma também passou a dominar sozinho, quando começou a conquista no ano de 146 anos de Cristo. Ele começou as conquistas e também governou o mundo sozinho. Roma governa a partir daí. Bom, uma coisa importante de entender é que a Bíblia, ela foi escrita em hebraico e aramaico. No Velho Testamento, hebraico, na verdade hebraico, porque havia apenas alguns versículos escritos em aramaico. Mas ele foi escrito em hebraico, com raríssimas exceções, do aramaico, tá? Mas, quando Jesus veio, a Bíblia toda já estava em grego. Por que já estava em grego? Porque houve uma tradução do hebraico para o grego. E essa tradução foi por causa do domínio da língua. Como a Grécia dominava o mundo todo, a língua grega era dominada, ou era falada no mundo todo. Eu fiz até esse comentário no primeiro dia. Assim como nós temos hoje o inglês, que em qualquer lugar se fala inglês, de cada 100 pessoas você vai encontrar uma ou duas que falam inglês no mundo, e quer dizer, muito mais que isso, né? Porque até aqui no Brasil, de cada 100 pessoas alguém fala inglês. Pode não falar, digamos, de uma forma tão fluente, mas fala inglês. Aqui mesmo na nossa igreja tem umas 4 pessoas, 5 ou mais, que falam inglês, e alguns falam fluente. Uma delas é a professora Fernanda. Ela entende tudo um pouco mais de inglês. Sara também, por aí vai. Tem um monte de gente que fala inglês aqui. Bom, então esse é o domínio da língua grega que persistiu, e por isso foi traduzir a Bíblia o Velho Testamento em grego, e essa tradução foi chamada de LXX. Bom, continuando aqui, nós temos também que entender que a ascensão do Império Romano, ele foi exatamente no ano 146 a.C., que eles tomaram o domínio da Grécia e passaram a liderar o mundo. E a liderança de Roma fez algumas coisas que fez com que o Novo Testamento, a vida de Jesus, fosse facilitado. Pensando assim, é claro que os irmãos talvez nunca pararam para pensar nisso, mas olha o que aconteceu com a vinda de Roma. Quando a Roma assume o mundo, assume o governo do mundo, ele faz umas coisas que não havia antes, que a Grécia não fez. Eles foram e construíram estrada em todos os países. Tem essa rodovia que nós temos, que atravessa que vai de Rondônia, atravessa, vai em qualquer outro lugar da nação, como por exemplo essa 364 nossa, toca direto, vai até no Acre, Rondônia, Acre, e atravessa para ir para Peru. Bom, o que é que Roma fez? Fez exatamente as estradas que ligavam um país no outro país, na outra cidade, e começou a haver um tráfego de pessoas, ou de mercadoria, ou de comunicação, por causa das estradas. Além de fazer as estradas, Roma também fez a organização política do mundo. Qual era a organização política? Uma delas,
era segurança armada em todos os lugares. Havia polícia, ou seja, o exército de Roma estava no mundo todo. Então, em qualquer lugar que você precisasse sentir um apoio de uma segurança, estava ali o exército para proteger o cidadão, porque agora as cidades pertenciam a Roma. Então, eles também tinham a obrigação de manter essas coisas. Então, isso foi favorável quando Jesus nasceu, quando Jesus veio implantar o reino, já estava lá as estradas, como também. Antes era muito insegura, antes disso era muito insegura. Qualquer pessoa que pegasse um navio, fosse viajar para um outro lugar, o navio era roubado, matava essas pessoas e tomavam os navios. Isso era muito comum. Com a vinda de Roma, montou-se uma política de segurança. A pessoa pode embarcar no navio nesse país e atravessar para o outro país, e basicamente com segurança. Eram pouquíssimos assaltos e roubos e morte dos seus navegantes, porque eles tomaram conta da segurança do mundo. Então isso ajudou bastante quando Jesus veio. Então se tinha segurança para viajar. A prova disso é que Paulo viajava muito. Paulo ia fazendo missões, pegava o navio, ia para um lugar, pegava o navio, ia para outro lugar, e ia pregando de cidade em cidade, navegando em navio, viajando de navios, porque era seguro. Como também nas estradas, eles viajavam e iam e tinha segurança para poder ir pregar o Evangelho. Então, de certa forma, o governo romano protegeu e ajudou a movimentação do cristianismo em poder esparramar o Evangelho para o mundo todo, na época, porque havia uma segurança, havia uma forma de fazer isso com mais tranquilidade. Bom, aqui tem várias outras coisas. Nós podemos também ver a revolta dos Macabeus, que é muito conhecido também. Com a morte de Alexandre Magno, seu império foi dividido entre 4 pessoas, entre 4 filhos, 4 irmãos, 4 pessoas, que também incluía também general, que fazia parte dele. Como ele não tinha filho, foi dividido dessa forma. E essas divisões também trouxeram algumas coisas importantes, que foram as revoltas das populações, porque quando havia um governante que foi colocado, por exemplo, 4 governantes, cada um numa região diferente do mundo, então certos governantes não eram o jeito que a pessoa queria, então começavam as revoltas, e uma delas foi a revolta dos Macabeus, que também é muito conhecido na história, quem estuda teologia sabe muito bem desses detalhes. A Roma não interessava interferir diretamente nessas demandas das revoltas, mas eles interferiam quando essas revoltas afetavam de alguma forma a segurança dos soldados e de outra população, de outras pessoas. Bom, houve também o surgimento das religiões que nós conhecemos bastante. Foi nesse período que surgiu os fariseus, os saduceus, os essênios e os escribas, que não havia 400 anos antes de Cristo, mas agora nesse período que não houve manifestação, surgiram-se essas religiões, surgiram muitas outras, mas essas são as mais importantes porque faz parte do cânon bíblico, ou seja, do conhecimento bíblico em que nós estamos vendo aqui. Então, além desses, também houve também os herodianos, os samaritanos, os zelotes, os publicanos, que também é muito conhecido, os zelotes e os publicanos, ok? Então, não dá para comentar, para, digamos assim, entrar nos detalhes de cada um desses. Eu sei que cada um desses que eu estou citando aqui merecia pelo menos 20 minutos de comentário. Mas para a gente ganhar tempo direto para o livro de Mateus, a gente vai passando por cima. Só comentando um pouquinho dos publicanos, porque é muito conhecida essa questão dos publicanos. Muito mais do que os zelotes, os essênios, os publicanos. Todo mundo que vai pregar já falou dos publicanos em algum momento. Então, quando se fala dos publicanos, nós estamos falando dos coletadores de impostos, ou seja, das pessoas que vão cobrar impostos. Esses eram os publicanos, as pessoas que cobravam impostos. E como Mateus, que foi escritor do livro de Mateus, mas antes dele ser discípulo, de se tornar apóstolo, ele era um cobrador de impostos. Então ele também era chamado de publicano, porque ele era cobrador de impostos. E quem eram esses cobradores de impostos? Eram as pessoas que trabalhavam para Roma. E como é que acontecia
de Roma escolheram um judeu para ser cobrador de imposto porque poderia ser um romano, poderia ser um coronel, poderia ser um policial, poderia ser qualquer outra pessoa, mas era um judeu. Por quê? Porque o judeu, ele conhecia todos os judeus, conhecia todas as demandas em todos os lugares. Então facilitava também para os romanos escolher um judeu ou vários judeus em lugares diferentes. Não havia só, no caso Mateus, como cobrador de imposto, mas ele é citado porque ele se tornou discípulo e fez parte do contexto da escrita, por isso ele é citado. E todos os outros demais que eram cobradores de impostos não são citados porque também não fizeram parte do contexto da conversão na escritura sagrada. Mas um cobrador de imposto era basicamente assim: o que importava para Roma era o dinheiro chegar no cofre de Roma. Era levado para o coronel, para o chefe do exército, que arrumava esse material tudinho, colocava esse dinheiro numa carruagem e levava para Roma. Então, isso era o que importava para Roma. E por isso eles delegavam para qualquer pessoa que fosse capaz de ser um cobrador de imposto. No caso, Mateus era cobrador de imposto. Ele cobrava os impostos. Por isso que encontra lá também outro cobrador de imposto era o Zaqueu. Zaqueu era outro cobrador de imposto. Então, nós já temos dois aqui: Mateus e Zaqueu. No caso de Zaqueu, ele disse: olha, se alguma coisa eu tenho defraudado, eu retribuo 4 vezes mais. Porque era normal as pessoas cobrarem a mais, basicamente normal. Por isso que os cobradores de impostos eram rejeitados, odiados pelos judeus, porque eles cobravam imposto além da medida. Digamos que o imposto valesse 10% da renda dos negócios, da comercialização, 10% no preço do produto. E aí ele teria que pagar imposto de 10%. Mas o cobrador de imposto poderia cobrar 20% e entregar só 10% para a Roma. E eles não interferiam nisso, porque o importante para a Roma é pegar o dinheiro de 10%. Quanto o cobrador cobrou a mais, é problema dele. E aí muitas vezes cobrava mais, é por isso que ele disse: se eu roubei, eu restituo 4 vezes mais. Porque poderia fazer isso e ninguém ia cobrar, ou seja, colocar o cobrador de imposto na cadeia porque eles estavam cobrando a mais. Então, só para os irmãos entenderem, um comentário um pouquinho a respeito do publicano. Mas todos os demais aqui, que eu citei aqui, poderíamos fazer um comentário mais aprofundado. Mas eu quero chegar em Mateus, é por isso que eu estou fazendo apenas um comentário rápido de todos eles em 20 minutos. De todo o processo, digamos que do período interbíblico, porque são muitas outras coisas que a gente estuda no período interbíblico. Mas a gente vai aqui entrar na outra coisa aqui, importante para a gente. Como nós já vimos, a Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, mas nós temos Bíblias que tem mais do que 66 livros? Sim. A Bíblia Católica tem 73 livros, porque a Bíblia Católica coloca 46 no Velho Testamento e os mesmos 27 no Novo Testamento. Os livros a mais que existem no Velho Testamento da Igreja Católica, um deles é livro de Macabeus, livro da Sabedoria, livro de Ruth, e assim vai. São vários livros, se não me engano, 5 a 6 livros que tem a mais no Velho Testamento. Ou seja, 7 livros, né? 7 livros a mais. Bom, a gente entra aqui agora um pouquinho para a gente falar hoje. Eu queria terminar o livro de Mateus, mas é impossível terminar porque são alguns assuntos que precisam ser falados porque nós estamos aprendendo um pouquinho sobre Bíblia, sobre o que é a Bíblia. Nós não estamos aprendendo aqui sobre a doutrina bíblica, mas o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? Ou seja, os contextos que fazem ela existir, as coisas que fizeram a Bíblia existir. No caso hoje, a Bíblia nossa, Mateus. O que é que fez Mateus existir? Onde estão compostos a existência do livro de Mateus? É isso que nós estamos vendo aqui.
Ok, deixa eu pular aqui alguns comentários importantes que estava anotado aqui. Vamos lá. Quando Jesus veio ao mundo, todo o Antigo Testamento já estava formado e sem os livros adicionais encontrados na Bíblia Católica. O Velho Testamento estava pronto, contudo, esses outros 7 livros não estavam inclusos no Velho Testamento, que foi transcrito do hebraico para o grego e já estava pronto. Pois bem, que são chamados livros apócrifos. Tá? Quando se fala de livros apócrifos, isso quer dizer livros não ungidos, livro não canônico. Tá? Continuando aqui, o Antigo Testamento, reconhecido pelos judeus, é chamado de Tanakh. Quando Jesus entrou na sinagoga e leu o livro de Isaías, era o mesmo Antigo Testamento que temos hoje na Bíblia nossa, na nossa Bíblia protestante. A nossa Bíblia era a mesma que eles estavam lendo quando Jesus leu o mesmo texto. Por isso que quando ele lê lá o mesmo texto, que está escrito no livro de Mateus, e quando a gente lê o Velho Testamento, é o mesmo texto, e o mesmo testamento de Jesus citou ali no livro de Mateus, capítulo 4. Pois bem, por volta de 250 anos antes de Cristo, o grego era a língua oficial daquela época, e então veio a necessidade de traduzir a Bíblia hebraica para o grego. E foi onde se encontraram, num concílio, 70 judeus, ou seja, pessoas muito estudadas, se reuniram para fazer essa tradução, essa organização. Se juntaram em Alexandria. Alexandria e traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Essa versão da Bíblia foi chamada de Septuaginta. E foi essa tradução que, aos poucos, foram sendo inseridas os livros apócrifos. Depois que aconteceu essa chamada Septuaginta, então houve outros concílios. E aí foram sendo inseridas ou incluídas esses 7 livros, um após outro, e 400 anos depois, esses 7 livros já faziam parte da Bíblia que a Igreja Católica adotou, que foi no ano 315 depois de Cristo. Bom, mas esse é um detalhe para depois. Mas vamos lá. Depois de Jesus, os cristãos começaram a usar a Bíblia em grego e não mais a hebraica. Então ficou ainda mais confuso, porque eles não sabiam se os livros apócrifos faziam parte da Bíblia ou não. Por quê? Porque já havia muitas pessoas que entendiam que deveria colocar, que não deveria colocar, e esses argumentos persistiram por bastante tempo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do que esses argumentos estão lá, existem alguns historiadores que comentam sobre isso. E deles é Flávio José, que tem um livro que são, se não me engano, 1.200 páginas, e ele coloca várias explicações nesse sentido, por que as pessoas queriam isso. E também há muitos outros historiadores que colocam esses detalhes. Os judeus não reconheciam esses livros como parte do cânon, mas os cristãos estavam usando a Bíblia em grego como base da fé. Isso era um acontecimento da época. Essa tradução só piorou quando, em 450 depois de Cristo, Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, língua oficial do Império Romano. Nessa versão, os livros apócrifos também foram traduzidos e os cristãos passaram a usá-la. Jerônimo fez uma nota de rodapé dizendo que os livros apócrifos não eram reconhecidos pelos judeus, mas, com o passar do tempo, essas notas de rodapé foram sendo retiradas e esses livros passaram a ser reconhecidos como canônicos.
O que é que Jerônimo fez? Ele colocou na Bíblia católica os livros, os 7 livros. E embaixo, você pode ver que na sua Bíblia deve ter várias citações assim, chama-se rodapé. Ele escreveu no rodapé que esses livros os judeus não aceitavam. Os cristãos judeus não aceitavam. Mas, com o passar do tempo, eles foram escrevendo de novo novas Bíblias, escrevendo, e aquele comentário do rodapé de Jerônimo desapareceu. E então a Bíblia ficou oficial, contendo 73 livros no total, e sendo esses livros como normal. Então, mais como livros apócrifos, como a igreja evangélica entende que esses 7 livros a mais são apócrifos, ou seja, não são inspirados. Mas apenas esses 66 livros que estão aqui é que a igreja evangélica entende como inspirada desde a Septuaginta até hoje. Todas as vezes que se faz alguma reforma, que se faz uma verificação, mantém-se os 66 livros inspirados. Somente no século XVI, na Reforma Protestante, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e quando recorreu aos originais do hebraico, percebeu que esses livros não eram reconhecidos pelos judeus como livros inspirados por Deus. Foi aí que os reformadores decidiram tirar os 7 livros apócrifos do montante do cânon das Escrituras, justamente porque a Bíblia dos judeus e de Jesus, a Bíblia não possuía esses livros. O que é que Martinho Lutero fez? Ele foi um precursor nesse aspecto de recolocar a Bíblia de volta do jeito que era reconhecido pelos judeus, sem os 7 livros. E agora Martinho Lutero escreve de novo. Para quem não conhece a história, Martinho Lutero ficou muitos anos escrevendo a Bíblia, reescrevendo. Naquele tempo não tinha, como nós temos hoje, um computador para você digitar rápido, nem tampouco a inteligência artificial ou a inteligência do próprio texto, em que você vai falando e vai escrevendo para você. Não tinha. Sabe como que eles faziam? À mão, versículo por versículo. Então, ele gastou 15 anos para traduzir a Bíblia do grego para o alemão. Repita comigo, 15 anos. É molho que mais? 15 anos ele pegou para traduzir lá para cá. E quando ele estava traduzindo, ele estava lendo a Bíblia no original. Grego, original grego, que foi traduzido em grego na época da Septuaginta, ou antes da Septuaginta, 146 anos antes de Cristo. E aí ele pega e olha na original e viu que na original não tinha os 7. Então ele reescreve sem os 7, que é essa que nós temos agora. Amém? Tudo certo aí? Todo mundo dormindo ou acordado? Eu estou falando aqui, a gente já está todo mundo dormindo. Dormindo tanto que tá acabando. Né? Pois é. Então, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre o que antecedeu para a gente ter a Bíblia do jeito que ela é hoje aqui. Então, os livros apócrifos são uma coleção de textos religiosos que não foram incluídos no cânon oficial dos judeus, ou da língua hebraica, ou do Novo Testamento. A palavra apócrifo em grego significa escondido ou secreta, indicando que esses livros foram considerados obscuros ou de autenticidade duvidosa por alguma das autoridades religiosas da sua época. Bom, aqui tem o assunto aqui é grande. Mas ainda vamos incluir essa parte dos livros apócrifos. Os livros apócrifos são Tobias, Judite, primeiro Macabeu e segundo Macabeu, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Então, os livros. Bom, a gente dá continuidade aqui agora, porque o tempo passa e o tempo voa, e nós temos aqui um negócio aqui maravilhoso aqui para a gente ver hoje aqui.
são o início do nosso Mateus. A gente vai vendo aqui o início do nosso Mateus. E para começar aqui o início do nosso Mateus, tem aqui umas coisas aqui maravilhosas. Novo Testamento. Então a gente começa aqui o Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, porque era um discípulo de Jesus, apóstolo Mateus. Marcos, também, que era o João Marcos, que na verdade ele não era um apóstolo, mas ele era um seguidor em companhia de Paulo. E nós temos também Lucas, que também não era um apóstolo, mas era um discípulo de Paulo, médico, que acompanhava Paulo nas viagens. E o outro é João, que é bem conhecido porque era um apóstolo João, que escreveu o livro de João, mas também escreveu o Apocalipse. Muito bem. Aqui a gente começa olhando para uma coisa importante, né? O estilo literário dos evangelhos é uma forma de narrativa biográfico, ou com um propósito teológico e espiritual. Então, a escrita do Mateus, Marcos, Lucas e João, então ele tem um sentido. O sentido era biográfico, porque está narrando a vida, por exemplo, de Jesus. Mas também ele é teológico, porque ele trata do conceito de Deus na sua totalidade e como Deus chega até na Terra para poder se apresentar para as pessoas num conceito mais puro de quem ele é, e a mesma pureza em Jesus, para resgatar a humanidade, para trazer a gente de volta para Deus. Então é teológico porque fala de Theo. A palavra Theo significa Deus, lógico, ou seja, aquilo que se estuda, ou logia, estudo sobre Deus, ou estudo sobre logos. Então, teológico. Ou seja, a teologia da espiritualidade. Os evangelhos são relatos escritos da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Embora cada evangelho tenha suas características distintas, eles compartilham algumas características comuns em seu estilo literário. E é isso que a gente vai ver hoje, aqui, agora, para a gente começar. Então, quando se pensa no livro, na escrita, digamos que biográfico, nós estamos também pensando na forma de linguagem, na narrativa biográfica. Os evangelhos seguem uma escritura narrativa que conta história, ou as histórias de Jesus, que conta a história de Jesus, ou as histórias de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição e assunção ao céu. Porque não termina com a ressurreição. Depois que Jesus ressuscita, ele ainda permanece 50 dias interagindo com os discípulos, até a assunção ao céu. Muito bem. Eles incluem detalhes sobre seus ensinamentos, milagres, interações com as pessoas e eventos-chave em sua vida. Então é a forma como Jesus interagiu, quando ele veio com as pessoas, como ele apresentou Deus e representou Deus diante das pessoas, a sua total interação e a sua jornada, como também o seu período de assunção ao céu e como ele deixou os seus discípulos na expectativa e resolveu deixá-los claramente cientes do que estava acontecendo. Bom, diálogos e discursos. Os evangelhos apresentam diálogos e discursos proferidos por Jesus, onde ele ensina, responde perguntas, confronta adversários, compartilha parábolas e dá ensinamentos muito claros para cada uma das pessoas que estavam ali presentes. E é claro, esses ensinamentos servem de ser vivo para nós hoje aqui. Ok? Quem está entendendo? Quem ainda está acordado aí? Quem está escrevendo? Ah, esqueci da ferramenta. Uso de parábolas. Você já percebeu que Jesus usava muitas parábolas? Sempre falava por parábola, tá? Jesus frequentemente usava parábolas, que são histórias ou que são parábolas, histórias ou ilustrações. O que é história? Contando algo que de fato aconteceu. O que é ilustração?
um fato acontecido ilustrando o como deve ser, ou como deveria ser, ou como é o fato agora, no momento. Tá? Com significado sempre espiritual. Tudo que Jesus contava, ele traduzia para o mover espiritual de cada pessoa ou de cada um de nós, para transmitir ensinamentos, verdade sobre o reino de Deus na Terra. Ok? Então vamos lá. Testemunho ocular e fontes. Essa é outra coisa importante que acontecia. Os evangelhos geralmente são baseados em testemunhos oculares dos discípulos de Jesus em outras fontes orais e escritas disponíveis na época. Os autores compilaram essas informações para criar suas narrativas. Quem está acordado aí? E quem está anotando? Ninguém. ênfase na vida e ensinamento de Jesus. O que é, no caso do Evangelho? Quem escreveu o Evangelho escreveu nesse intuito, da ênfase a respeito de Jesus e nos seus ensinamentos. Os Evangelhos enfatizam a vida e o ensinamento de Jesus, o cerne da mensagem cristã, ou seja, o conteúdo integral dessa mensagem, que eles apresentam Jesus como o Filho de Deus, o Messias que veio ao mundo para salvar e libertar o que se havia perdido e estabelecer o Deus na terra, estabelecer a comunhão com Deus, a ligação de cada pessoa direta a Deus. Por isso que Jesus veio fazer, e é isso que o Evangelho, ou os 4 Evangelhos, narram. E quando a gente termina de entender os 4 Evangelhos, a gente vai entender. Essa é outra coisa que nós vamos ver. O que significa o entendimento de Mateus, o entendimento de Marcos, de Lucas e de João. A gente vai ter essa parte aqui mais na frente um pouco, talvez na próxima aula. E aí a gente pensa na interpretação teológica. Nós estamos finalizando essa parte documentária. Os evangelhos não são apenas relatos históricos, mas também têm uma interpretação teológica. Eles buscam revelar o significado e o propósito espiritual por trás dos eventos e ensinamentos de Jesus, bem como a relação entre Jesus e Deus. Então, isso fica muito claro nos evangelhos. Se aquilo que a gente olha no Evangelho de Mateus, se não ficou tão claro, a gente chega no livro de Lucas e vai encontrar clareza daquilo que a gente não entendeu direito. Por isso é importante estudar, porque quando a gente está estudando os 4, você lê uma história num lugar, aí quando você lê a mesma história no outro lugar, você entende claramente o que está acontecendo. Por quê? Foram escritas a mesma história por visões diferentes, por ângulos diferentes. É por isso que existe uma certa diferença entre um e o outro, mas não se contradiz. É só o ponto de vista que alguém estava olhando. Falando em ponto de vista, você sabe o que quer dizer a palavra ponto de vista? Nós estamos aqui no mesmo ambiente. Vocês estão vendo tudo que eu estou vendo? Não. Ponto de vista. Eu estou num ponto, a minha visão tem amplitude com todos vocês. Vocês estão aí, quem está mais perto só me vê. Quem está mais longe um pouquinho vê um monte de gente mais eu. Quem está lá no último vê todo mundo e mais eu. Mas não vê o que está atrás deles. Mas eu vejo. Mas também não estou vendo nada que está atrás de mim. Mas vocês estão vendo. Ponto de vista. Então, por isso que você pode estar no mesmo lugar. Alguém conta uma história. Aí, quando outra pessoa conta a história, você diz que aquele dele está mentindo. Quem está mentindo? Não, são pontos de vista. Por isso é importante não chamar as pessoas de mentirosas antes de entender bem os fatos. Onde você estava e o que você ouviu. Eu ouvi isso, aquilo outro. Você estava assim coberto. Alguém estava a meio metro de distância, escutou com clareza e demais coisas. E entendeu o que estava dizendo. Isso acontece lá em casa de vez em quando. Né? Só não está aquele som dela, né? Ouvindo a Bíblia ou ouvindo música. Aí, e eu estou lá no meu escritório lá, escrevendo, ou lendo. Aí ela fala uma coisa de lá e quer que eu entenda. Eu falo assim, opa, baixa o som primeiro, aí eu vou entender. Não dá para entender. São distâncias. E o barulho não deixa de entender exatamente o que precisava ser entendido. Então você precisa ter clareza e proximidade da clareza. Quanto mais próximo, mais claro. Então, não. Cada evangelho tem um estilo literário.
Cada um tem um estilo literário único e abordado em diferentes aspectos, abordado por diferentes aspectos do ministério de Jesus. Mateus enfatiza o cumprimento das profecias. Mateus, guarde isso. Mateus enfatiza o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas nos destaca a ação e o poder de Jesus. E a gente vai ver isso quando a gente estiver vendo Marcos. Você vai ver o poder de Jesus nos textos e nas histórias. Lucas tem um interesse especial pelas marginalidades, ou melhor, marginalizados de João. Aprofunda a teologia e a divindade de Jesus. E aí a gente vai ver com detalhes quando a gente estiver vendo o livro de João, como João trata Jesus como algo muito mais palpável, muito mais poderoso, muito mais autêntico, muito mais assim, muito mais tenso do que os outros, muito mais divindade. Isso a gente vai ver no livro de João. Em conjunto, os evangelhos fornecem uma imagem abrangente da vida e da mensagem de Jesus. Isso a gente enxerga no livro São 201. E agora, exatamente, a gente começa aqui em Mateus. E a gente ou começaria. Mas vou deixar para vocês só uma coisa sobre Mateus. Não vamos deixar Mateus. Mateus são 28 capítulos. Mateus são 1071 versículos. E foi escrito 70 anos depois de Cristo. Ou seja, 70 anos da era cristã. Ou seja, 70 anos a partir do ano zero. Se Jesus morreu no ano 33, significa que Mateus foi escrito apenas 36 anos depois, ou 37 anos depois que Jesus havia morrido. Ok? Mateus é um evangelho escrito para demonstrar Jesus pessoal entre nós. Tá ok? Então o tempo passou e terminamos o período interbíblico com uma introdução a Mateus. E acredito que se você puder pegar Mateus, dar uma olhada, dar uma lida, ler umas parábolas, ler umas coisas de Mateus essa semana, porque vai ajudar demais a gente a entender melhor o Mateus, porque aí na próxima lição agora, nós vamos comentar algumas coisas mais particularizadas de Mateus. Algumas coisas como a história se desenvolve em Mateus e por que se desenvolve dessa forma. Então, esses porquês e para quês é que nós vamos estudar na próxima semana. Então, não esqueça, se você conhece alguém que está precisando entender a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, convida para vir quinta-feira que vem, a gente entra exatamente nas coisas importantes do livro de Mateus, o porquê e como foi escrito e a profundidade dessas escrituras e o movimento vem de para quem era feito os movimentos de Mateus. Tá ok? Vamos então cantar uma música para a gente partir para o encerramento.